24 de setembro de 2023. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hoje estamos agradecendo a Deus pelos 63 anos do nosso templo matriz, que foi a primeira casa de oração construída oficialmente para culto no campo de Pesqueira no ano de 1960. Este templo está intrinsecamente ligado à história da Assembleia de Deus nesta cidade, pois ele remonta à história viva e inegável do povo de Deus neste lugar. Na década de 1950, esta cidade foi agraciada pela pregação do Evangelho em suas ruas, distritos e valados. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões de sombra de morte, a luz raiou. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então lhes direis: foi quando o Senhor nos tirou da casa da servidão, para que isto seja bom sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro vos perguntarem, dizendo: que vos significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do Senhor. Deus exige que os seus feitos e as suas obras sejam contados e narrados às gerações futuras, para que todos saibam que Ele é o Senhor e que é fiel em suas promessas. Eis a história da obra do Senhor realizada nesta cidade. Em 1950, o então saudoso pastor-presidente, pastor José Amaro da Silva, enviara para a cidade de Pesqueira o evangelista Aderson Noronha, onde o mesmo se instalou com sua família na rua Paz Barreto, número 152, local onde foi realizado o primeiro culto da nossa igreja nesta cidade. Em 1960, Pesqueira tornava-se congregação de Belo Jardim, onde o gestor, o pastor Amaro Salvino da Silva, que logo viu a necessidade de se construir um templo próprio para o culto. Neste mesmo ano, foi comprada uma casa no lugar onde o Senhor nosso Deus escolhera para fazer habitar o seu nome. Rua Henrique Dias, número 330, no bairro do Centenário. Aqui, justamente no lugar onde estamos hoje, foi erguido o primeiro templo da IADPE Pesqueira, onde a igreja permanece adorando até nos dias de hoje. A porta que ele abriu nunca mais se fechou. Em 1963, o pastor Manuel Ventura assumiria a liderança da igreja, expandindo o trabalho para a cidade de Alagoinha. Nos anos de 1963 a 1980, também passaram por aqui o pastor João Francisco, pastor Miguel Tibutino e o pastor Arlindo Simeão da Silva. No ano de 1981, começava a ser escrita uma nova página na história da Assembleia de Deus em Pesqueira. Chegava aqui o nosso querido pastor José Justino, que na ocasião era presbítero com ação pastoral, ressaltando que nesse mesmo ano, o então pastor-presidente José Leôncio da Silva consagrou o presbítero José Justino ao ministério pastoral. A partir daquele momento, Pesqueira passou a ser campo independente.
Durante a sua gestão, o trabalho expandiu-se para o povoado de Mutuca e Socorro. Lembrando que em 1988 era consagrado o primeiro presbítero nativo desta igreja, o presbítero Júlio Gonçalves. No ano de 1993, foi enviado para Pesqueira, vindo da igreja filial em Pombos, o pastor Severino Antônio, para dar continuidade a esta tão grande obra. Foi um período de grande avivamento espiritual. Segundo os relatos dos irmãos, o pastor Severino Antônio foi o pastor que mais realizou casamentos em toda a história desta igreja até os dias de hoje. Nos anos de 1996, era então chegada a hora de conhecer o pastor Maximiano Sampaio, um homem simples, mas de grande sabedoria. O mesmo já havia pastoreado as igrejas filiais de Inajá e Sertânia. Durante a sua gestão, o trabalho expandiu-se para o povoado de Carrapicho. A igreja, nesse período, vivenciou belos e poderosos estudos da Palavra de Deus, além de muitos batismos com o Espírito Santo e muitas curas divinas. Também o trabalho social cresceu naquela época. A igreja chegou a arrecadar mais de 2.000 toneladas de alimentos para os irmãos necessitados. No ano de 2001, chegava à Pesqueira o pastor Manuel Bernardo Campeiro, Maurício Bernardo Campeiro. Esse homem enviado por Deus, que através da sua vida, Deus realizou algo que para nós parecia impossível, a tão sonhada construção de um novo templo, ou seja, um templo maior para acomodar melhor os irmãos. Mas vivíamos em um tempo difícil, tempo de muita escassez, não havia recursos financeiros sequer para começar tamanho projeto. Mas Deus, que é Deus do impossível, abriu as portas e 5 anos mais tarde, no dia 24 de setembro de 2006, o novo templo matriz foi reinaugurado no mesmo lugar do templo antigo, com dimensão e instalações bem maiores que o primeiro, com capacidade para 250 pessoas sentadas, um primeiro andar com salão para recepção e salas administrativas, cozinhas e ao todo 6 sanitários. Durante a sua gestão, foram estabelecidas a congregação da Central e a do Prado. No ano de 2007, o nosso pastor presidente Ailton José Alves enviou para Pesqueira o pastor Paulo Magalhães. O mesmo esteve na frente desta igreja nos anos de 2007 a 2011. Durante a sua gestão, o trabalho expandiu-se para o bairro da Caixa d'Água, 7 Baraunas, e inaugurou o templo que já estava em construção, o do sítio de Pindoba. Nessa época, a igreja começou a realizar os primeiros congressos de jovens desta filial. No dia 29 de dezembro de 2011, a igreja recebia o pastor Jequiel Rodrigues de Azevedo, que esteve à frente desta igreja no ano de 2012 a 2022. Durante esse período, o trabalho expandiu-se para o bairro de Vila Nápoles, Laje Grande, Mutuca 2 e Chucurus. Os 3 primeiros com templos construídos. Durante a sua gestão, também foi construído um templo na congregação de Alagoinha e começou a realizar os primeiros congressos de mulheres desta filial. No dia 10 de julho do ano de 2022, chegava em solo pesqueirense o pastor Daniel Rodrigues, este que é o atual gestor desta abençoada igreja, onde em pouco mais de um ano consolidou o trabalho no sítio de Barreiras,
terminando o templo que já estava em construção, e construiu um novo e lindo templo, recém-inaugurado, povoado de 7 baraúnas. Assim, durante todos esses anos, o Senhor nosso Deus tem abençoado a sua obra nesta cidade. Temos desfrutado de sua inconfundível e incomparável presença todos os dias de nossas vidas. Hoje, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pesqueira tem no seu corpo de obreiros, entre presbíteros, diáconos, auxiliares e cooperadores, 94 irmãos chamados por Deus para fazerem esta grande obra. A grande maioria destes gerados espiritualmente nesta igreja. Nesses 63 anos, depois de inaugurada essa primeira casa de oração, a igreja hoje conta com 16 congregações espalhadas por todo o campo. Verdadeiramente, Deus multiplicou seu rebanho. Foram muitas as perseguições. O telhado do templo antigo algumas vezes foi apedrejado. O pastor Justino, segundo relatos, foi ferido na cabeça com pedras atiradas ao púlpito. Perseguições que ainda hoje enfrentamos de forma mais velada nos dias atuais. Mas as portas do inferno não prevaleceram, não prevalecem e nem prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim, nas lutas e nas provas, a igreja segue avançando, cheia do Espírito Santo, cumprindo os propósitos de Deus nesta cidade. Eis os nomes de alguns irmãos que entraram para a galeria dos heróis da fé da igreja local em Pesqueira. Irmão José Eloy, irmão José Neposiano, irmão Davi, irmão João Ismael, irmão Vicente, irmão Jorge Avelino, irmão Jorge Freixeira, presbítero José Bonifácio, presbítero Genival, presbítero Elias, irmão Manuel Gomes, irmão Zé Quinca, todos em memória, mas que deixaram seu legado para as gerações futuras. Este é um breve relato da história da Igreja Assembleia de Deus em Pesqueira. E por que não dizer, essa também é a nossa história. História de fé e devoção ao serviço abnegado na obra do Mestre. Eles começaram e pela graça de Deus, juntos damos continuidade hoje. Jesus disse: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Que estes relatos entrem nos anais desta igreja local. Que sempre que formos celebrar essa festividade, esses relatos sejam narrados às gerações futuras, para que o nosso coração permaneça fervendo de alegria e esperança ao ouvirmos relatos outrora vividos e presenciados por outros irmãos. Mas que Deus nos deu o privilégio de participar e dizer também que todos nós fazemos parte da história. Brasil, chegou, cuidando da doutrina e
Deus, sentimos muita alegria neste momento, queridos irmãos. A porta que Ele abriu nunca mais fechou. Daniel Berg e Runa Fingre, missionários que desceram aqui através da sua viagem marítima, chegaram